Olá, meus amores! Bom, então assim, nas últimas aulas a gente fez uma revisão de verbo, né? Mas eu decidi gravar um vídeo com essa revisão gravada, né? Apesar da gente ter as gravações da aula. Então a ideia é assim, né? Eu falei um monte de coisa sobre os verbos, sobre modo, tempo, pessoa, número. Vamos supor que você não tenha entendido. Então, esse vídeo ele é uma revisão de verbo. Então, ele é para você relembrar aí o que você aprendeu, né, no sexto ano e no sétimo ano. Então, a gente vai ver verbo com uma visão aí mais ou menos na morfologia, né? Então, esse vídeo tem tudo aquilo que você já precisava saber sobre verbos. Então, mas se você não sabe, nunca é tarde, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, quando a gente está falando de verbo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela é uma palavra, o verbo é uma palavra variável. Então, o que significa isso? Pensa num Lego. Ele tem uma base, mas a gente troca o finalzinho dele o tempo inteiro, né? Então, é uma palavra variável que exprime um acontecimento representado no tempo. Bom, isso é o mais importante. Quando a gente olha para o verbo, a gente sabe quando aquela ação aconteceu. Então, eu tenho assim: eu comi um pedaço de bolo de chocolate, certo? Então, por exemplo, eu já sei pelo verbo, que é o comer. Então, olha só a diferença, né? Então, para começar, por que é uma palavra variável? Porque o que a gente tem de verdade, qual seria essa palavra na sua essência, sei lá, o nome, né? Comer. Então, a gente poderia falar que isso aqui é o radical, né? Então, isso daqui é a minha palavra base, esse é meu radical. E isso aqui é o que é a pecinha do Lego, né? Que eu falei, que a gente troca. Então, esse finalzinho, que a gente fala que chama desinência, esse finalzinho é o que eu posso mudar de um para o outro. Vou colocar aqui. Então, dá uma olhada aqui no eu comi. Então, ó, eu mantive o comecinho, que eu tô chamando que é o meu radical. Tá vendo? Ui, desculpa, gente. Eu mantive esse comecinho, o COM, né, que é o radical do verbo, e eu mudei esse finalzinho só. Então, o que significa quando eu vejo que eu mudei a minha desinência? Significa que ela mudou de acordo com quem que eu estou falando, né? Aqui no caso, eu estou falando do eu, então fica eu comi, e tá no passado. É isso que esse finalzinho mostra pra gente. Deixa eu colocar aqui de verdinho também para dar mais contraste. Então tá. E se, por exemplo, eu fosse falar isso daqui no presente, né? Então, eu quero falar que eu faço isso todo dia. Então, eu teria, eu como um pedaço do bolo de chocolate. Então, vamos dar uma olhada? Então, como é o meu verbo e dá uma olhada. Ele mantém o comecinho dele, o radical, e onde ele é variável, né? Com o que ele é variável? Com esse finalzinho dele, que aí é variável. Então, aqui o I, né, mostra pra gente que tá no passado e o O mostra pra gente que tá no presente. E se eu fosse jogar isso aqui pro futuro, eu comerei um pedaço do bolo de chocolate. Dá uma olhada. De novo, olha como agora isso daqui ficou muito diferente, né? Eu tenho o meu comecinho que é o mesmo, mas olha só, eu tive que mudar bastante coisa aqui dele, né? Para indicar o futuro, para indicar que isso daqui está no futuro. Então, o que quer dizer? O que quer dizer quando eu falo, o verbo ele é variável? Bom, significa que cada vez que eu usar esse verbo, o finalzinho dele vai mudar. E vai mudar de acordo com o quê? Um monte de coisa, né? Como a gente viu nas nossas aulas. Aqui, eu mantive o eu em todos eles. Então, eu não estou mudando quem está conjugando esse verbo. O que está mudando para a gente, por enquanto, é o tempo. Então, passado, presente e futuro, certo? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui. É possível flexionar um verbo em número? Então, é importante a gente lembrar que quando eu estou falando de número em língua portuguesa, eu basicamente estou falando, basicamente não, né? Eu estou falando de singular ou plural. E aí, é possível? Bom, a gente falou em sala que é possível sim. Então, eu posso falar eu vou dar o exemplo, né? Eu bebo água todos os dias, mas e se eu fosse mais de uma pessoa, né? Então, isso daqui está no singular, o meu eu está no singular, portanto, o meu verbo está no meu singular, mas eu poderia ter nós bebemos água todos os dias.
E agora, o meu verbo está no plural. Então, o verbo, ele flexiona em número. Eu posso saber se ele está no singular ou se ele está no plural. E a gente considera um erro quando quem conjuga o verbo, né, o meu sujeito e o meu verbo, quando eles estão desencontrados. Então, se eu falo, por exemplo, eu bebemos água todos os dias, vocês vão identificar essa dupla eu bebemos como tá errado. Isso daqui é um erro, não é? Em língua portuguesa, isso é um erro, a gente chama um erro de concordância, porque aqui eu tô falando um só e meu verbo tá no plural. Então, esse aqui fica errado, né? Vou colocar aqui pra gente saber que essa oração não existe, né? Não se realiza. Bom, então, um verbo pode indicar, então eu vou colocar assim, sim, o verbo indica singular ou plural. E esse é meu número, né? Em português. Em matemática a gente tem um monte de número, mas em português são só esses dois. É possível flexionar um verbo pessoa? Então vamos lá, vamos tentar. Então, primeiro a gente tem 3 pessoas, né? Do discurso, sempre 3, né, gente? Então a gente tem assim, ó, quem fala, que normalmente é o eu ou o nós, quando tá no plural. Com quem se fala, que é o tu e o vós, mas eu vou apagar e eu vou colocar o você e o vocês, porque aqui onde a gente está, em São Paulo, a gente usa você e vocês, dificilmente a gente usa o tu, né? Pelo menos no nosso contexto. E de quem se fala, que vai ser o ele e ela, ou eles e elas. Certo? É isso aqui que eu tenho. Muito bem. Vamos ver se eu consigo conjugar o verbo para todos eles? Então, eu vou usar o bebo água, tá? Eu posso falar eu bebo água. Olha aí, ó. O verbo tá aqui, bonitão. Vou pintar aqui, né? Então, o meu radical do verbo e aqui a minha terminação do verbo. Eu estou usando terminação, gente, é um nome um pouco mais genérico, mas serve ao nosso propósito nesse momento, tá? Bom, e se eu estiver falando de você? Então, você bebe água. Olha aqui, ele flexionou, não flexionou? Deixa eu fazer que nem eu fiz no primeiro slide, senão vai ficar esquisitinho, né? Olha aqui o radical do verbo, né? Você bebe água, o verbo é beber, então o comecinho do verbo se mantém. E olha como ele mudou, né? Eu bebo com o e você bebe com e no final. Mudou, né? Então, ele parece que flexiona. E aí, isso eu não estou falando nem de mim, nem de vocês. Eu estou falando do professor de matemática. Então, o professor de matemática, que seria ele, né? Então, é a nossa terceira pessoa, de quem que a gente fala, bebe água. Então, estou falando aqui que o Marcelo bebe água. O professor de matemática bebe água. Então, olha só o que aconteceu aqui, ele ficou igual pra gente, o você, né? E a gente sabe por que que isso aconteceu. Porque o você, ele é um pronome de tratamento, né? Ele não é um pronome de verdade. E toda vez que eu tenho um pronome de tratamento, ele conjuga o verbo igual à terceira pessoa. Nossa, né? Quer ver? Vamos trocar para o tu? Tu bebes água. Olha só. Se a gente, aqui em São Paulo, não é interior, né? Aqui em São Paulo, capital, né? Em São Caetano, na verdade. Se a gente usasse o tu, olha como a gente veria a diferença, né? A desinência. Aqui, ele mudaria, né? De um para o outro. Será então que a gente usa o você para dar uma simplificada, né? Para, ao invés da gente ter 3 conjugações, a gente só tem 2, porque com quem se fala e de quem se fala junta? Não sei. Mas a gente sabe que sim, né? É possível flexionar um verbo em pessoa? Sim. O verbo é flexionado em pessoa. Muito bem. Ai, não vou deixar a resposta não, gente. Então, sim. E aí, eu posso flexionar um verbo de acordo com a atitude da pessoa? E é isso aqui, ó, que a gente chama de modo. E aí eu tenho o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Bom, então vamos ver. Ainda com bebe água, né? Eu posso falar,
Quando eu tenho o modo indicativo, ele indica normalmente certeza do falante. Então, quem está falando no modo indicativo tem certeza sobre o que está falando, acredita naquilo que está falando. Então, eu falo assim, ó, eu bebo água todos os dias. Eu tenho certeza, eu não tenho uma dúvida. Eu tenho certeza que eu bebo água todos os dias. Então, tá aqui o nosso radical e aqui a nossa terminação. E se eu não tivesse certeza? Quero colocar aqui um C. Talvez, não tenho certeza. Então, vou colocar assim, ó. Talvez eu beba água todos os dias. Olha aqui. Agora mudou, não mudou? Ele teve uma diferença para mim, né? Então, tá aqui o meu radical, o meu comecinho, e aqui eu tenho a minha terminação. Talvez eu beba água todos os dias. Eu poderia fazer outro, poderia falar assim também, ó. Se eu bebesse água todos os dias, eu seria mais saudável. Então, olha aqui meu verbo, como mudou de novo, né? Então, o bebesse, ele ficou de novo, né? O comecinho nunca muda, né, gente? O radical nunca muda, mas ó, o final dele mudou de novo. Então, e aí o subjuntivo, então, o indicativo, eu bebo água todos os dias, indica certeza, né? O subjuntivo, talvez eu beba água todos os dias. E se eu bebesse, olha só, se eu bebesse, ele indica pra gente uma não certeza. Poderia até falar para vocês que ele indica uma hipótese, né? Uma situação hipotética. E eu posso ter o imperativo também. E o que é o imperativo, né? Imperativo, não parece imperador assim? É a ordem, é quem manda, quando a gente manda. Então eu viro para você e eu falo assim, ó, beba. Beba água todos os dias. Estou te dando uma ordem. É engraçado, né, que quando a gente está conjugando o verbo da maneira que a gente está conjugando aqui, a gente percebe que eles se cruzam, né? Ó, eles se cruzam às vezes, né? E aí, como é que eu sei que aqui é o eu e aqui é para com quem eu estou falando, né? Pelo contexto. Como muitas coisas que envolvem a língua, a gente precisa dar uma olhadinha às vezes pelo contexto. Muito bem. Aí, e agora o tempo? Acho que o tempo é o mais interessante para a gente, né? É possível eu flexionar um verbo em relação ao tempo? A gente já provou isso aqui, né? Com o nosso pedaço do bolo de chocolate. A gente já provou que sim, ele é possível. Não só é possível, como essa é a característica principal dos verbos, falarem para a gente quando as ações aconteceram. Então, se eu falo para você, fui ao shopping, você já sabe que está no passado, não está no futuro. Se eu falo para você, eu vou ao shopping, você sabe que isso é um planejamento, é uma ação futura, que isso ainda não aconteceu. Muito bem. Então, é possível sim. Quando a gente olha para o tempo, né, na gramática, a gente vai ver que tem o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, presente, futuro do pretérito. Então, assim, cada tempo verbal vai ganhar um vídeo só para ele, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente nesse momento é que dá para a gente colocar no passado, né? No passado, no presente e no futuro. Por enquanto é só isso que eu quero. Muito bem. Então a gente viu, vamos lá, que é possível um verbo flexionar, mudar o finalzinho dele em número, em pessoa, na atitude da pessoa, que é o modo, no tempo, e agora é possível flexionar um verbo em relação à sua conclusão ou não conclusão. Então vamos pensar. É possível eu falar assim, ó, eu bebi água. E esse bebi, ele é uma ação acabada, não é? Então eu posso ter aqui uma ação concluída. Tá. Mas eu posso falar assim, ó, eu comecei a beber água. E aqui a minha ação, ela tá em andamento. Não posso falar isso? Eu posso falar. E aí, ó, olha como eu tive que usar, né? Só que eu precisei de mais de um verbo para fazer isso.
Eu também poderia falar, eu voltei a beber água todos os dias. Então, a gente parece uma ação que ela foi, eu vou usar uma palavra, descontinuada, né? Ela começou, parou, ela foi descontinuada. Tá aqui, né? Eu voltei a beber água. Então, de todas as formas, eu bebi água, eu comecei a beber água, eu voltei a beber água, tudo verbo, né? Eu grifei sempre os verbos. Eu poderia também ter assim, ó, eu estou bebendo água, para falar de uma ação em andamento, né? E eu poderia ter essa ação em andamento no passado, não poderia? Eu estava bebendo água quando o telefone tocou. Telefone tocou. Eu tenho agora duas ações no passado. Ó, tocou, foi concluída e aqui uma ação que estava em andamento, né? Então, é possível, né? Isso pode acontecer. Não é tanto uma flexão do verbo, mas é uma combinação de verbos. E aí, eu acho que vale a pena a gente lembrar que quando a gente tem um verbo, a gente pode ter um verbo auxiliar, que é o verbo que vai primeiro, né? E o verbo principal. Então, vou fazer ele aqui embaixo, que aqui dá para a gente perceber melhor, né? Eu tenho um verbo auxiliar, que aqui no caso é o estou. Aqui também, ó, estava, eu tenho um verbo auxiliar. E aqui eu vou ter um verbo principal. Bom. E aí, quando eu tenho uma locução, aqui eu não estou falando necessariamente de tempo, né? Mas, ó, os dois estão no gerúndio, né? Então, e o voltei a beber está no infinitivo. Então, quando eu estiver falando um pouquinho sobre isso, eu vou usar as nossas formas nominais. E quem são as nossas belíssimas formas nominais? O infinitivo, e eu vou dar um exemplo de cada verbo, tá? Amar, correr, sorrir. Então, é quando o verbo fica com esse finalzinho, ó, o IR. Parece o nome do verbo, né? Então, tipo, a professora, a gente não pede para vocês conjugarem o verbo amando, a gente fala, conjuga o verbo amar. Então, é esse finalzinho do verbo. Eu posso ter o gerúndio, então, vou pôr os mesmos verbos. Amando, correndo e sorrindo. Então, é quando eu tenho esse... Em inglês a gente fala é o ING, né? Em português o NDO. Então, quando eu tenho esse finalzinho, o NDO, que dá a ideia de ação em andamento. E no fim, o particípio, que é quando eu tenho amado, eu tinha corrido e eu tinha sorrido. Eu tinha sorrido para você. Que feio, né? Sorrido. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Que feio, tá certo. E aí, ó, a gente tem esse ado e o ido, né? Uma coisa interessante é que o correr virou ido também, né? Eu não falo eu tinha corrido, eu tinha corrido. Então, é o nosso ido. Muito bem. Vou jogar todo mundo aqui para cima. Beleza. Então, é possível também eu falar do verbo com relação à conclusão e não conclusão. E por último, é possível eu falar do verbo, flexionar o verbo, né? Ou mudar o verbo em relação à voz? É também. E aí acho que isso é o que está mais fresco na nossa memória, porque a gente estudou as vozes verbais esse ano. Então eu posso falar assim, ó, vou continuar com o mesmo exemplo. Eu bebi água. E aí, o que eu tenho aqui? O que a gente estudou, né? Que o eu faz a ação, então ele é um sujeito agente, porque é ele quem faz a ação. E a água, coitada, ela sofre. Mas eu também posso inverter isso. E olha como eu vou fazer isso pelo verbo. Eu posso falar, a água foi bebida por mim. Então, quem faz a voz verbal usando um verbo auxiliar e o verbo principal no particípio, ó, o ida aqui. Então, quem faz isso também é o verbo. Agora, eu troquei os papéis, né?
Então, a água, ela, quer dizer, troquei não, né? Eu mantive os papéis, apesar de eu ter mudado a ordem. Ela continua sofrendo a ação. E o mim, né, que agora representa aí a primeira pessoa, continua fazendo a ação. Então perceba, né? Eu alterei o meu destaque, aqui o meu destaque é para quem faz a ação, e aqui o meu destaque é para quem sofre a ação. E quem fez essa alteração para mim foi o verbo. Eu preciso olhar para o verbo. Muito bem. Então é isso. Essa é a nossa revisão. Isso, tudo isso que eu falei até aqui, você, né, aprendeu no sexto, no sétimo e até agora no oitavo ano. Os nossos próximos vídeos vão ser um vídeo para cada tempo verbal, que é isso que a gente vai focar no oitavo ano mesmo. Tudo bem? É isso, gente. Beijo e até a próxima aula.